Nós estamos estudando o livro de Filipenses. Acho que muita coisa já falei sobre essa parte da introdução, como que é o andamento, por que Paulo escreveu essa carta, em que fase da vida dele ele escreveu a carta. Ele está lá numa casa em Roma, e ele recebeu uma oferta, e ele gosta muito dessa igreja, então ele está respondendo com gratidão a essa oferta, e também está tentando ajudar aquela igreja a resolver pequenos problemas que eles têm lá, mas que pode ser o calcanhar de Aquiles da igreja. Isso pode ser o ponto fraco. A igreja é forte doutrinariamente, é uma igreja que tem consciência do reino de Deus, sabe como que Deus age através de usando instrumentos para expandir o seu reino, mas é uma igreja com uma diversidade muito grande de pessoas, e a igreja é formada por pessoas que foram regeneradas, que foram trazidas lá do mundo, cada um com o seu jeitão, e se não trabalharem unidos, se não compreenderem que a propagação do evangelho é uma batalha, se não houver unidade, se não houver cooperação mútua, mesmo que há essa diversidade, poderá ser o calcanhar de Aquiles, poderá trazer problemas sérios, como a igreja já estava enfrentando uma certa dificuldade lá, pelo menos com 2 senhoras ou 2 famílias. E no capítulo 1, então, nós tivemos todo o desenvolvimento que Paulo trouxe para nós. No capítulo 2, então, Paulo reforça mais uma vez essa ideia de que nós que temos essa unidade em Cristo, temos o mesmo sangue dele, então nós já estamos unidos espiritualmente, só que vivemos nesse esquema aqui de vida. Então, cada um está num lugar, numa casa, cada um faz um trabalho diferente, cada um tem os seus gostos diferentes, tem as suas preferências diferentes. E quando nós estamos juntos, por sermos envolvidos no reino de Deus, há uma necessidade de a gente refletir essa unidade que temos em Cristo. Elisa está lá, está dando um pouquinho de microfonia. Então nós temos essa necessidade de refletir, né? Mesmo com tanta diversidade, com tanta coisa diferente, nós estamos numa batalha, temos que nos proteger, nos ajudar, consolar, encorajar, motivar, corrigir, exortar. Então, faz parte dessa vivência no corpo de Cristo. Deus te chamou e te capacitou com uma habilidade, com um dom, para você contribuir com a igreja e também você receber essa contribuição, receber essa edificação. Isso não pertence só ao pastor, só a pessoas que têm certas habilidades. Todos nós fomos chamados para isso, né, para esse ministério. E algumas vezes tem pessoas que nunca, ou não querem, ou você tem que puxar para um dia para vir à frente, pegar o microfone. Muitas vezes são as pessoas que mais contribuem para a edificação e a unidade da igreja. São pessoas que talvez durante a semana, através de um telefonema, através de uma palavra de encorajamento, através de um lanchinho ou alguma coisa, então fortalece as pessoas, ajudam eles a viverem em harmonia. Então, já que a ideia é viver em harmonia, como que nós podemos viver em harmonia? Então, Paulo dá o exemplo de Cristo, que sendo Deus, né, se humilhou. Então, o que nós vimos semana passada é essa descida de Jesus. A sua natureza, o seu ser, a sua essência, em nenhum momento foi alterado. Ele continuou sendo sempre 100% Deus. Mas a sua forma de Deus nunca foi alterado, mas o seu esquema, ele entrou no esquema da humanidade, absorveu a humanidade, se tornou também 100% humano. Ele não foi um fantasminha legal, uma aparência, um holograma, tipo igual ao homem, para tentar se comunicar. Não, ele se encarnou, né? Ele comeu, ele teve sono, ele dormiu, ele trabalhou juntamente ali na sua infância, na sua idade adulta, como qualquer ser humano. A única diferença é que em nenhum momento ele teve pecado, ele não tinha a nossa natureza pecaminosa, 100% Deus, 100% homem. Esse foi o esquema que ele entrou. Então o texto fala que sendo Deus, como que foi esse processo de Jesus ser humilhado? Ele não considerou ser igual a Deus, algo que ele não pudesse abrir mão dos seus direitos. Então ele esteve no nosso meio, insultaram ele, e em nenhum momento ele exigiu a adoração. As pessoas que o adoraram foram porque ele conquistou as pessoas com amor. Então ele se esvaziou dos seus atributos que provocavam direitos e privilégios que ele tinha. Ele serviu.
E até os discípulos acharam que era muito legal estar do lado dele, que poderiam colocar ele acima. E ele então falou: não, vocês têm que seguir o meu exemplo de humildade. Ele assumiu a forma humana, não somente a forma humana, mas de escravo, sem direito algum. Ele se humilhou, obedeceu, e essa obediência chegou até o ponto de dar a sua própria vida. Ele tinha, sendo Deus, ele tinha todo direito, tinha todo privilégio, tinha todo o poder de destruir qualquer pessoa que pudesse atentar contra a sua vida, mas aquilo era uma necessidade divina. Ele teria que se sacrificar em nosso favor, teria que levar sobre si o nosso pecado para que a ira de Deus fosse removida. Ele, que é o autor da vida, experimentar a condenação do pecado. E ele se submeteu a isso, ele obedeceu até a morte. Nós somos obedientes. Todo ser humano tem um nível de obediência. Mas muitas vezes a gente tem esse nível do limite. Até quando nós vamos obedecer? E é isso que muitas vezes fazemos com Deus. Nós encontramos princípios na Bíblia: não, eu quero obedecer a Deus, eu quero obedecer a Deus, mas Deus vai colocando situações na nossa vida, e aí chega um momento: não, Deus, espera aí, o senhor está brincando, agora não dá, agora é muito. É muita exigência, não dá para obedecer nesse nível. Jesus não, ele foi obediente até a morte. Isto é, até o momento em que a morte foi apresentada para ele, o autor da vida, aquele que nunca deveria experimentar a morte, ele enfrentou a morte. Mas não uma morte qualquer, a morte de cruz. Sendo considerado um bandido, um criminoso, o grande pecador. E junto com a saída da cruz, ele atraiu toda a condenação que está sobre a humanidade, tanto passada, no presente dele, e até a futura, com relação a nós. Ele atraiu tudo por um só momento. Ali na cruz ele absorveu toda a condenação da humanidade. Então em Jesus nós vemos esse desprendimento, essa humildade, essa obediência de Jesus. Então esse nível, né, de você ser humilde. Nós procuramos ser humildes, mas muitas vezes nós colocamos limites para nós. Ou em situações que a gente tenta lutar contra, mas vem uma pressão sobre nós que nos humilha, que nos coloca por terra, que traz sofrimento, que algumas pessoas até preferem que a vida acabe naquele momento. Jó foi uma dessas pessoas que sofreu a perda de família, perda da fortuna, e depois perdeu até a sua fama de ser uma pessoa que tinha ligação com Deus, quando seus amigos começaram a duvidar da sua credibilidade. E Jó então amaldiçoou o seu dia. Então tem momentos, como aqui Jesus enfrentou aqui, que não é nenhuma disposição nossa de nos humilhar, mas são situações que nos jogam por terra, que nos humilham, que nos rebaixam, e aí a gente fica pensando: até quando? Uma das situações na história de Israel aconteceu quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, cercou Jerusalém, e destrói Jerusalém, destrói o templo. Então Jeremias, o profeta, ele escreve um livro pequeno, um livro de choro. Ele chora aquela situação humilhante de desprezo, de perseguição, de colocarem a nação por terra. E ele escreve um livrinho de 5 capítulos, o livro de Lamentações. Na Bíblia, Jeremias é considerado o profeta chorão. E ao escrever esse pequenino livro, com 5 capítulos, o primeiro capítulo tem 22 versículos, o segundo capítulo tem 22 versículos, o terceiro capítulo tem 66 versículos, isto é, 3 vezes 22, o quarto capítulo tem 22 versículos, e o quinto capítulo tem 22 versículos. Entenderam? 22, 22, 66, 22, 22. No primeiro capítulo, cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico. Convertendo para o português, para o nosso alfabeto, então o primeiro versículo começou com A, B, C, D, E, F, G, até o Z. O segundo capítulo é a mesma coisa. Isso é uma forma literária para você lembrar, para você rememorizar e para dar a ideia de completo. Isto é, tem início e tem fim. Então o primeiro capítulo, o segundo capítulo e o quarto capítulo, cada versículo começa com a letra do alfabeto hebraico. O terceiro capítulo, a cada 3 versículos, começa com a mesma letra na sequência do alfabeto hebraico.
O quinto capítulo, Jeremias, não sei se ele se cansou, o que aconteceu, ele bagunçou, ele não usou nenhum acróstico. A ideia que Jeremias está querendo dizer aqui, usando essa sequência de A, B, C até o Z, falando de sofrimento, de humilhação, de perseguição, Jeremias quer trazer para nós a ideia de que o sofrimento, a humilhação, a perseguição, ela é temporária. Ela tem início, mas tem fim. Ela tem começo, mas um dia termina. E bem no meio do terceiro capítulo, que tem 66 versículos, Jeremias escreve o seguinte: as misericórdias do Senhor não têm fim, se renovam a cada manhã. Percebe o que Jeremias está querendo comunicar para nós? É aquilo que Jesus passou. Ele se encarnou, viveu 30 anos, e a última semana da sua vida foi terrível. Os últimos momentos foram terríveis, mas teve um fim. Acabou. A nossa história aqui, não sei se vocês sabem, ela vai acabar. Ou vocês não sabiam disso? Ou você acha que você nasceu para ser semente? A minha história vai acabar, talvez mais rápido do que a de vocês. Então, eu gosto dessa vida. Acho que vocês gostam também. Tem muita coisa boa. Mas se compararmos com aquilo que Deus prometeu na sua palavra, isso daqui é só sofrimento. É só angústia. É só, entre aspas, incertezas. Por isso que esse convite de Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E Paulo fala: se nós esperamos em Cristo somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque Deus reservou algo tão fantástico para nós, e nós estamos focados, buscando glória aqui, buscando sermos felizes aqui, buscamos recuperar algumas coisas que nós perdemos. E Deus está falando: tem algo muito melhor para vocês. Ou se de repente você está apavorado: por que eu estou sofrendo? Por que eu estou sendo tão humilhado? Por que eu tenho que obedecer a Deus nessa situação terrível? O convite de Deus: existe algo melhor. É isso que a gente aprende de Jesus, é isso que Paulo está tentando comunicar para nós. E é hoje que nós vamos ver 3 versículos que seguem logo após essa grande humilhação de Jesus, que sendo Deus, Ele mesmo não considerou ser igual a Deus, esvaziou-se, assumiu a forma humana, e sendo escravo, humilhou-se, obedeceu até a morte, e morte de cruz. Não teve nenhuma pessoa, nenhum homem, que passou por isso, que aquilo que Jesus passou. Sendo justo, morrendo por injusto, morrendo por nós. Ninguém. E Jesus suportou. E hoje, nós vamos ver nesses 3 versículos a seguinte ideia: é sobre Jesus. Mas enquanto nós vivemos aqui, passamos por várias coisas, a gente tem que estar em mente essa verdade aqui. Somente a exaltação promovida por Deus tem valor eterno. Somente a exaltação promovida por Deus tem valor eterno. Dura. Para sempre. Qualquer exaltação, qualquer promoção, qualquer valor que você busca, gasta dinheiro para ser reconhecido, para ter segurança, para ter significado, para ser valorizado, se não for promovida por Deus, vai acabar. Vai findar. Vai corroer. E aqui, naquele slide anterior, a gente viu essa disposição de Jesus. Ele falou: Pai, se for possível, passa-se de mim esse cálice. Está difícil. Jesus não era um
um esquizofrênico que gostava de sofrer. Quando uma pessoa gosta de sofrer, como que é a palavra? Masoquista. Ele não era um masoquista. Tinha um propósito. E ele se colocou. Vai ser difícil, ó Deus, mas seja feita a tua vontade. E aqui Paulo vai falar que logo após essa disposição que Jesus teve de obedecer a ele, de ser humilhado, o que aconteceu com ele? E nós vamos aprender algumas lições que vai nos encorajar, que vai nos dar esperança a respeito do futuro. O primeiro versículo, versículo 9. Deus, logo após a sua história aqui na terra, sua história terrível de Jesus aqui na terra, Deus lhe deu a Jesus supremacia. Eu acho que já cantamos a palavra hoje, né? Naquela música, na terceira música. Deus deu a Jesus supremacia. Isto é, veja que fala o versículo, por isso. Esse por isso significa que está ligado a um texto anterior. Jesus, sendo Deus, se humilhou, se esvaziou, sendo escravo até a morte. Por isso, por causa disso, por causa daquela atitude de Jesus, aquela posição, aquela disposição, aquele desprendimento, aquela humildade, aquela obediência, por causa daquilo, uma coisa condicional, Deus, a fonte da exaltação, elevou a Jesus ao lugar de mais alta honra. E lhe deu um nome, um título, que está acima de todos os nomes. Qual o nome do Filho de Deus? Jesus. Mas por causa daquela disposição de Jesus, Deus lhe deu outro nome. Acrescentou um outro nome para Jesus. E esse nome está acima de todos os nomes. Além da alta honra, Deus voluntariamente, graciosamente, com muito amor, a palavra usada, lhe deu aqui, essa questão de como se fosse algo de você dar contente. É aquele momento que você compra um presente para o seu filho, porque seu filho está tão obediente, está tão... É o sonho dele, você não avisa, você compra, você gasta aquele dinheiro, e parece que só o fato de você ter comprado, e você saber que você vai dar, parece que fica mais contente do que o seu próprio filho que vai receber. Já teve uma experiência assim? Ou de repente o marido para a esposa para o marido, ou para alguém, um parente, uma mãe, um pai, ou o pai, no caso, o pai para o filho. Você fica mais contente, você quer ver a reação. Puxa, eu quero dar isso para o meu filho, vai ser tão bom para ele. Então, essa expressão, Deus lhe deu, não foi assim, eu tenho que dar, tá bom, você foi obediente, está aqui. Não é isso. Aqui denota a alegria do Deus Pai, em dar para Jesus um nome, um título, que está acima de todos os nomes. Esse título é Kyrios. Por isso que nós falamos Senhor Jesus Cristo. Foi acrescentado a Jesus Cristo o título de Senhor, que está acima de todos os nomes. Esse nome era usado antigamente para deuses. Deus, Senhor, né? Ele é poderoso, Ele é autor da vida. Para os imperadores, né? Então Ele é o Kyrios. E quando, onde Paulo está aqui, falar que Jesus era o Kyrios, era uma afronta ao culto do imperador, porque o imperador é que tinha poder. Só que Jesus, na sua história, mostrou que os imperadores eram fichinha, não tinham o poder que ele teve até na sua encarnação. Então Deus, generosamente, com muita gratidão, por causa da obediência, da humilhação de Jesus, daquilo que ele passou, e ele sendo fiel, ele sendo obediente até a morte, cumprindo os propósitos de Deus, Deus o exaltou à mais alta honra e deu-lhe um título. Como que foi esse processo de Jesus chegar lá? Primeiro, através da ressurreição. A ressurreição é a prova de que o sacrifício dele foi aceito por Deus. Ele era um homem justo. Ele é o Messias, o justo. Depois da sua ascensão, ele levou até Deus, apresentou a Deus a sua obra, aquilo que ele tinha conquistado em favor do homem.
Lá, depois da sua ascensão, ele foi entronizado como Rei dos Reis. Ele foi colocado como sumo sacerdote, aquele que pode e é capacitado para interceder por todos os homens e salvar definitivamente todo aquele que crê na obra dele. Então ele vai subindo. E ele então se torna o supremo juiz de vivos e de mortos. Agora, nós temos que tomar cuidado aqui. Porque Jesus, sendo Deus, em nenhum momento houve mudança na sua natureza como Deus. Mas entre a Trindade, eles são iguais. Não há superioridade de essência, de natureza, de ser entre um e outro. Mas entre eles, não sei como isso foi decidido, foi estabelecido, cada um tem direitos e privilégios. Então a impressão parece que os privilégios mais importantes são do Deus Pai. Em segundo lugar, é o Deus Filho que tem outros privilégios. Em terceiro lugar, o Espírito Santo que tem outros privilégios. O Espírito Santo glorifica Jesus, leva os homens a glorificar Jesus, e Jesus leva os homens a glorificarem o Pai. Então, Jesus e o Pai e o Espírito Santo, nunca houve mudança em toda a eternidade, na sua essência, no seu ser. Mas na sua economia de agir e de privilégio, houve mudanças. E no caso de Jesus, essas mudanças aconteceram. Por causa da sua obediência, a impressão que dá pelo texto é que o Pai compartilha com Jesus ou delega para Jesus os atributos que pertenciam a Ele. Então coloca Ele em mais alta honra, juntamente com Ele. Como entender isso? Não dá para entender. Mas isso foi conquistado por Jesus na sua encarnação, na sua humilhação, e aqui o Pai então o exalta ao maior estado de honra por causa da sua obediência. Mas eles sempre foram um, sempre foi uma trindade indivisível, uma unidade que não se corrompe. Então nunca houve mudança na essência da divindade, mas na economia, no modo de agir. O Pai, então, passa, por causa da obediência de Jesus, como encarnado, passa, então, a delegar mais privilégios para Jesus. Um autor de vários livros, o pastor, o teólogo, ele tenta explicar isso para nós. Não sei se eu consigo entender tão facilmente. Mas veja que ele escreve num dos seus livros. Embora não fosse possível Jesus ser mais elevado em relação à essência de sua natureza e ser, por causa da perfeição da sua obra redentora, o Pai deu ao Filho mais direitos, mais privilégios, mais honra e responsabilidades que ele antes possuía. Em João capítulo 17, versículo 5, Jesus fala assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, agora glorifica-me com a glória que eu tinha junto a ti. Então Jesus já desfrutava dessa glória perfeita juntamente com o Pai. Os três tinham a economia e ações, direitos, privilégios, combinados entre eles, diferentes. Mas agora, por causa dessa obra, a perfeita obra de Cristo, o Pai outorga a Jesus muito mais responsabilidade, muito mais direitos, muito mais privilégios e muito mais honra. Então a exaltação, portanto, foi mais que a simples reversão da encarnação. Então Jesus Cristo, depois que morreu, se ascendeu, se tornou sumo sacerdote. Ele não era antes isso. Se tornou o supremo juiz, isso era para o Pai. Se entronizou sobre todos. Não era isso. Então o Pai outorgou. Vocês entenderam? Difícil, né? O que a gente entende disso? É que como Jesus teve uma experiência de sofrimento, e no sofrimento ele se entregou ao Pai, obedeceu até um momento mais trágico da sua vida, Deus o exaltou. E essa exaltação é eterna e permanente. Isso se aplica a nós. Isso se aplica também a nós.
que em momentos de humilhação, de sofrimento, nós devemos buscar a todo custo manter a nossa obediência em Jesus, porque no tempo exato Ele vai nos exaltar. Vamos continuar aqui. Além da supremacia, Deus lhe deu soberania. Veja o versículo 10. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. Isto é, Deus lhe deu um nome para que vai haver uma reação. Então, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. A ideia de se dobrar aqui é se render em adoração, mas também é se dobrar diante de um poder que causa terror. Muitos aqui vão se dobrar com um sorriso de fora a fora, com o coração batendo de amor, entregando qualquer prêmio que tenha recebido por viver essa vida, entregando de volta ao seu amado Senhor, louvando, cantando músicas muito melhores do que nós cantamos, de alegria, com voz de muitas águas, um coral fantástico. E ao mesmo tempo, ao lado dessas pessoas, vai haver pessoas grandes aqui na terra, que foram grandes, que foram temidos aqui na terra, que foram honrados aqui na terra, que foram valorizados aqui na terra, mas vão estar do lado dessas pessoas, com os joelhos batendo um no outro, apavorados, porque enquanto viveram aqui na terra, desprezaram o verdadeiro rei. Então vamos estar lá, eu vou citar nomes, e se o nome dessas pessoas, se no último final da vida eles não reconheceram a soberania de Jesus, não reconheceram que Jesus é o seu Salvador, eles estarão lá com seus joelhos tremendo. Então, por exemplo, vai estar lá Hitler, tremendo, Fidel Castro, César, Nabucodonosor, qualquer político grande, dono do império, dono do mundo. Se não, até o último suspiro de sua vida, se não se render a Cristo, vão também estar com seus joelhos dobrados, reconhecendo a soberania de Jesus e com terror. Enquanto do outro lado vai ter um grupo que talvez sofreram nas mãos desses homens. Talvez foram mortos por esses poderosos, mas vão estar com a boca cheia de alegria e vão estar com seus joelhos dobrados, mas por causa que reconhecem a soberania, o quanto esse amado Senhor e Salvador os salvou. Então, não é somente os homens, o texto fala que todo joelho se dobre nos céus, até os seres angelicais, tudo aquilo que foi criado por Deus com os seres angelicais, vão se dobrar a Jesus. Os seres angelicais que permaneceram fiéis a Deus, mas também os seres angelicais que montaram aquela rebelião comandada por Lúcifer, vão também se dobrar a Jesus. Satanás se dobrará os seus joelhos diante de Jesus. Nos céus, na terra, não importa aqui se são salvos, são incrédulos, vão se dobrar diante de Jesus. E debaixo da terra, aqueles que já morreram também estarão diante de Jesus para se dobrar diante dele. Todos os homens serão ressuscitados, os salvos e os incrédulos, para estar num momento diante de Jesus, para reconhecer a soberania. E isso aqui, o texto fala que o Pai exaltou Jesus, deu um nome de mais alta honra, para que em determinado momento, num dia, tudo esteja diante dele com os joelhos dobrados. Não somente isso, no versículo 11, vai falar até que enfim, qual é esse novo nome que Jesus vai dar, que Deus vai dar para ele. Mas Deus vai dar para Jesus dignidade. Quando você é digno, você merece respeito. E no caso de dignidade, de divindade, você merece adoração. Você não está comprando adoração.
Tudo aquilo que não é digno, ele tenta pagar a adoração. Ele tenta comprar, ele tenta manipular, ele tenta chantagear, ele ameaça para ser adorado e respeitado. Jesus, ele é digno, digno de honra, de glória e de louvor. E o Pai vai dar isso para ele. Deu um novo nome, que traz supremacia, soberania e dignidade. E versículo 11, toda língua, toda boca declare enfaticamente, publicamente, não é assim, não, é de alta voz, falando, reconhecendo, publicamente, e que todos possam ouvir da boca de cada pessoa, ela afirmando que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o novo nome que o Pai deu para Jesus. Ele é Senhor, Ele está acima de todos os reis. Ele é o dono, Ele é o autor, Ele tem todo o poder, Ele tem todo o direito sobre a criação, tanto angelical como humana. Então toda a língua declara, da mesma forma que os joelhos se dobrarão, as línguas também declararão. Todos os povos, todos os idiomas, ninguém ficará de fora. Alguns vão declarar apaixonados. Vão colocar para fora todo o calor que está no coração deles. Os outros que se achavam senhores, que se achavam poderosos, que se achavam cheios de si, que achavam que tinham poder sobre a vida das pessoas, agora vão reconhecer e vão declarar que Jesus é Senhor da vida deles. Aqueles que perseguiram o povo de Deus, aqueles que mataram o povo de Deus, porque a única forma de atingir Jesus era matando o seu povo, porque eles não conseguiam atingir Jesus. Nesse momento, eles vão abaixar as suas cabeças, vão dobrar os seus joelhos e vão declarar enfaticamente e publicamente: Jesus é Senhor! Minutos antes de serem lançados no castigo eterno. E ao fazer isso, o Pai dando um novo nome para Jesus, dando supremacia, soberania, dando dignidade, e todo joelho se dobrando, e toda língua declarando, ao fazer isso, Deus, o Pai, será glorificado. Tudo isso que Jesus vai receber, essa exaltação, e essa reação da criação, será para a glorificação do Pai. Quantos anos, né? Todas essas ações, por causa da obediência de Jesus, aquilo que Jesus passou, recebendo agora a exaltação, recebendo um novo nome, supremacia, soberania, dignidade, colocando um dia toda a criação diante de si, reconhecendo que Ele é Senhor, é para glorificar o Pai. A melhor forma de eu adorar a Deus, de eu agradar a Deus, de eu louvar a Deus, é reconhecer que Jesus é Senhor. Deus, o Pai, Ele dá valor a duas coisas. A Bíblia fala muito forte: a sua palavra e ao seu nome. Existe um mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele zela muito para o seu nome. E toda pessoa que usar o seu nome indevidamente será responsabilizado por essa ação. O fato da gente simplesmente reconhecer intelectualmente, só intelectualmente, que Jesus é Senhor, não indica que temos um relacionamento de salvação com Jesus. Então não é simplesmente dizer: Jesus é Senhor, porque aqui, num dia, todo joelho e toda boca declarará que Jesus é Senhor. Joelhos se dobrarão e as bocas declararão, mas simplesmente uns por terror e outros por salvação. Mas ao declarar que Jesus é Senhor, isso não vai significar para eles que eles tenham uma relação de salvação, de intimidade com Jesus. E o próprio Jesus vai falar isso. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus.
E outros vão chegar para ele: mas em teu nome nós fizemos isso. E Jesus falou: afastai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Isto é, usar o nome de Jesus como se fosse um amuleto, uma feitiçaria. Então, conhecer ou usar o nome de Jesus não significa que eu tenho uma relação de salvação. Eu preciso crer, reconhecer que eu sou pecador, confessar o meu pecado, conversar com o Pai, pedir a salvação e assumir Jesus como Senhor total da minha vida, abandonar qualquer outro esforço que talvez te leve a Deus. Aplicando um pouco essa ideia aqui, que nós passamos por situações terríveis e Deus vai nos exaltar. Algumas vezes nós queremos a exaltação. Deus me exalta, eu quero ser colocado num pedestal, eu quero ser famoso, eu sou teu filho, eu reivindico. O texto é que toda a exaltação que Deus deu ao Pai é para o Pai ser glorificado. Então, se eu anseio, se eu procuro, ou se eu busco, ou se eu faço alguma coisa, ou suporto alguma coisa, para mim ser exaltado e ser glorificado, eu estou num caminho errado. É Deus que decide, é de bom grado, Deus que vai nos exaltar. Mas para Ele ser glorificado. Eu gostaria de olhar alguns versículos aqui, só para a gente, então, memorizar e pensar bem nessas verdades. Veja o que Paulo escreveu em Romanos 12, versículo 36. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele, Jesus, e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Então, buscar glória aqui, ou suportar sofrimento, para depois ser exaltado, para mim ser glorificado, perdeu o propósito. O propósito é que tudo aquilo que eu passo, tanto sofrimento, humilhação, e que vai redundar, por causa da minha obediência, vai redundar em minha exaltação, visa promover a glória de Cristo. Estão conseguindo entender isso? Estão pegando essa ideia? Porque isso é perigoso, isso é importante. O que nós vimos hoje? Somente a exaltação promovida por Deus tem valor eterno. Busque essa exaltação. Espere essa exaltação. Confie nessa exaltação. Deus vai te exaltar. Olha só o que já aconteceu conosco. Olha o que Deus já fez conosco, mesmo que nós estamos passando por sofrimento. Mas Ele fez isso não para o nosso louvor. Ele fez isso para o louvor da sua glória. Nós somos salvos por Cristo, pelos méritos de Jesus. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Mesmo estando em sofrimento, já temos uma herança garantida com Cristo, ninguém pode mexer nela. Seremos glorificados por Cristo, nossa natureza pecaminosa vai ser removida, e nós vamos receber um corpo glorificado, que nunca mais sofrerá os danos da vida. Seremos para sempre benditos do Pai. No encontro final, em que Jesus Cristo vai estar lá, Jesus vai separar os bodes das ovelhas, aqueles que creem nele, no sacrifício dele, e aqueles que rejeitaram, e falar assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno. Vinde benditos de meu Pai, para todo aquele que crê, não pelos méritos pessoais, mas pelos méritos de reconhecer que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Nós reinaremos com Cristo, receberemos responsabilidades para sermos servos dele durante o reino. Ele fala assim: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Não é os títulos, as funções que a gente tem aqui, mas é a forma com que Deus avalia o meu interior, a motivação, a minha fidelidade, é que vai fazer com que Deus me coloque nos cargos que Ele tem lá no céu. O próprio Jesus falou que o menor do reino na terra, o menor dos seus servos, será o maior no seu reino. Então nós vamos ter muita surpresa. Talvez pessoas que a gente desvaloriza até no nosso meio, na igreja, ou pessoas que talvez a gente valoriza tanto,
mas talvez vão ter mais responsabilidades, funções mais importantes, mas lá vai estar todo mundo contente, vai estar feliz. Mas quem avalia é o próprio Deus no nosso coração. Nós reinaremos com Ele. Jesus é o nosso pastor desde agora, nunca nos faltará. Olha que glória nós temos, olha que exaltação nós temos. E nós teremos o novo nome de Jesus. O que é isso? Nós carregaremos o nome de Jesus para onde formos? Espere daqui a pouquinho. Estou terminando. Mas você vai ver um versículo muito bonito. Eu não tenho nenhuma tatuagem no meu corpo, mas parece que eu vou ter. 3. Vamos ver? Veja alguns versículos aqui a respeito do nome de Jesus e as coisas de Deus. Salmo 69:9 fala que o zelo por tua casa me consome. Isso foi usado por Jesus. Os insultos dos que te insultam caíram sobre mim. Quando você vê o nome de Jesus, Senhor Jesus, sendo insultado, o que acontece com você? Você fica indignado? Ou você dá risada? Quando as paradas gays fazem encenações terríveis com os símbolos relacionados a Jesus, como que ficou o seu coração? Houve indignação ou você se tornou indiferente? Quando você vê o nome de Deus ser desvalorizado, piadas, programas, esquetes, zombando de Jesus. Quando em momento de adoração, quando todos nós estamos assim, voltados para cantar e adorar a Deus, quando você vê uma pessoa assim, sem vontade, o que acontece com você? Você fica incomodado ou você também participa da mesma atividade? Então, o salmista fala assim que ele não gostava de ver Deus sendo insultado. E nunca na história da humanidade nós estamos vendo, a humanidade viu quanto Deus está sendo insultado. Mateus 23:12. Aqui começa uma série de conselhos. Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Os que se exaltam por si próprios, pelo seu dinheiro, pelo seu poder, pela sua política, vai acabar essa exaltação. Porque somente a exaltação promovida por Deus, ela é eterna. E aqueles que se humilham diante de Deus, serão exaltados por Deus para a sua glória. Essa é a promessa de Mateus 23:2. 1 Pedro 5:6. Então, por causa disso, portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo, Ele os exaltará. Está sofrendo, está difícil, tem algum problema, você queria ter um outro tipo de vida? Você coloca sobre a mão de Deus, deixa por Ele, entrega para Ele. Ele vai te exaltar, mas essa exaltação redundará na glória do próprio Deus. E olha, chegamos no último versículo. Aquele versículo que eu falei para vocês que nós vamos ser tatuados. Veja que o versículo fala. O vitorioso, aquele que crê em Cristo, aquele que tem a vitória por crer em Cristo, se tornará coluna do templo do meu Deus. Jesus está falando isso. De onde jamais sairá. Nós teremos um lugar reservado para adorarmos a Deus eternamente. Nada vai quebrar a minha comunhão e a minha adoração com Deus. O pecado quebra isso, o pecado nos desencoraja, o pecado nos afasta, o pecado traz tristeza. Nós temos isso, mas vai chegar um momento que nós seremos coluna, nós estaremos ali fixo, adorando a Deus. Olha o que Jesus fala que vai fazer conosco, aqueles que creem em Jesus. Escreverei nele o nome do meu Deus. Deus vai escrever em nós o nome do Deus dele, o Pai. E ele será cidadão da cidade do meu Deus. Ou em outras Bíblias fala que vai escrever também o nome da cidade, Jerusalém. Então nós teremos o nome do Pai, que é um nome que é 4 letras do alfabeto hebraico, que pode ser Yahvé, mas os judeus não pronunciam, então ele não sabe o som, mas pode ser que seja um outro nome, assim, que até hoje Deus não revelou qual que é o grande nome dele.
Ele vai escrever, é propriedade. A ideia é propriedade. Toda vez que você muda o nome, coloca o nome de uma pessoa, isto é, começou-se uma nova etapa. É o início. Por exemplo, Abrão. Deus chamou ele, saiu da tua terra, da tua parentela, e o que Deus fez para ele? Mudou o nome dele. Passou a ser chamado Abraão. Jacó, Deus acrescentou só uma letra aí. Mas Jacó estava com o nome tão sujo, Deus falou, quero começar uma nova etapa na sua vida. O que Deus fez? Jacó passou a chamá-lo de Israel. Então, um novo nome é quando você começa uma nova etapa. E aqui essa etapa não vai terminar. Os nomes que nós temos, que os nossos pais nos deram, talvez vão seguir com toda a nossa vida, mas esse novo nome será mais importante. Então nós receberemos o nome do meu Deus, ele será cidadão da cidade do meu Deus, receberá o nome dessa cidade, a Nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Nós receberemos o nome do Deus Pai, receberemos o nome de da cidade de Jerusalém, não sei como que vai fazer isso, Deus vai fazer isso, e Ele escreverá o seu nome em nós também. Não sei como que será isso. Dando a ideia de novo começo, de sermos propriedades, de sermos a glória dEle e de estarmos na glória com Ele. A vida pode ser difícil. Foi muito difícil para Jesus. Mas o Pai o exaltou. E Ele está em mais alta honra. Todo joelho se dobrará, toda língua vai declarar. E Deus será louvado. Os nossos sofrimentos no presente não se comparam à glória que será revelada em nós na volta de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo voltar, Ele vai usar uma glória sobre nós. Por exemplo, colocar esses nomes aqui. Nós seremos chamados benditos do seu Pai. Estaremos para sempre. Nós seremos povo exclusivo, de propriedade exclusiva dEle. Vai ser revelada em nós uma glória que a gente não conhece. Além dessa glória, a presença de Deus para sempre. Jesus sabia que o seu trabalho, que a sua humilhação, que o seu esvaziamento, com a sua obediência até a morte, morte de cruz, redundaria em formar um povo que seria para sempre propriedade de Deus Pai. Se você confia em Deus, Deus talvez não vai falar porque talvez você passe algumas coisas. Mas creia, isso vai ter um fim logo, vai acabar logo. E se você for obediente, humilde, e entregar os seus direitos para Deus, a recompensa posterior será muito grande. Talvez você nem imagina como será essa recompensa. O que você tem que pensar é, será que eu creio no sacrifício de Jesus por mim? Será que eu sou filho dele? Ou eu vou tremer com esses outros homens quando Jesus Cristo voltar? Amém? Não sei se vocês viram, dá uma olhada lá na salinha de som. Está vendo aquela caixa de papelão ali? Sabe o que é aquilo ali? É um caixão funerário. Daqui a pouco, daqui a alguns minutos, o serviço funerário aqui de Osaka vai trazer uma irmã aqui da igreja Grace, e ela vai ser colocada, a gente vai ter que terminar daqui a pouquinho o culto, vamos ter que arrumar logo, não vamos ter o coffee break, e ela vai ser colocada naquele caixão, e o funeral acho que será até terça-feira. Vai estar o corpo dela aqui, uma irmã de mais de 80 anos, firme no Senhor,
sofreu esses últimos dias com enfermidades. Você consegue imaginar como que ela está agora? Nós nos entristecemos com a morte, com esse fato. Os parentes devem estar muito doloridos, sofrendo muito. Mas você consegue imaginar como ela deve estar agora? Toda lágrima sendo enxugada, recebendo um abraço de Jesus. E Jesus dizendo para ela: vinde bendito de meu Pai, para o reino que vos está preparado. Então o que vai acontecer vai ser simplesmente um corpo, o esquema em que fez com que ela vivesse a sua vida aqui na terra. Mas na volta de Jesus Cristo ela será ressuscitada, receberá um novo corpo, sem enfermidade, e viveremos juntamente com ela para sempre, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o novo nome dele, um nome todo-poderoso. Quando a gente fala assim, há poder no nome de Jesus, é que Jesus recebeu a autoridade. Só ele tem supremacia, só ele é soberano e só ele é digno de adoração. Não devemos usar o nome de Jesus como um amuleto ou simplesmente pronunciarmos para que as coisas aconteçam. Nós devemos nos submeter a ele e reconhecer ele como Senhor e dono proprietário da minha vida. Amém? Difícil de entender. Não somente de entender, é difícil de praticar. É mais difícil ainda. Então vamos nos ajudar uns aos outros, orando uns pelos outros, para que essa realidade do senhorio de Jesus Cristo seja a cada momento da nossa vida. Vamos orar.